vida e eles não teriam mais nenhum tipo de luta. Não, nós vamos ver a instrução de Deus para eles. Vamos ler 23, a partir do verso 28, que diz assim: também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só dia. Isso é interessante. Não os lançarei de diante de ti num só dia, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Verso 30 é interessante. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Diga amém. Põe a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E nós somos seres altamente imediatistas. O Senhor sabe disso. Vivemos numa geração imediatista. A geração do botão, a geração do agora, a geração desse instante. E o desafio dessa geração, meu Deus, é perder guerras, porque não sabe que o Senhor estabelece, às vezes, situações de guerras, que elas são vencidas dia a dia, passo a passo, na nossa vida. E nós queremos te pedir a sabedoria da palavra, o entendimento da palavra, para vivermos e vencermos todos os inimigos da nossa vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Diga: eu nasci para vencer. Você nasceu para quê? Para vencer. Agora, nós vimos o texto aqui que Deus orienta os líderes dizendo, verso 29, não os lançarei de diante de ti num só dia. O nosso maior intento, os nossos maiores desejos, quando se estabelece uma situação difícil na nossa vida, é lançar o inimigo, é vencer aquilo num só dia, não é verdade? Ou é diferente com vocês? Mas a gente faz parte de uma geração altamente imediatista, altamente rápida, é tudo agora, tudo tem que acontecer agora. Fast food, exatamente. Então, eu nem escolho lá o cardápio, porque o self-service é mais rápido, a pipoca micro-ondas é mais rápida do que na panela, cozinhar desta maneira é mais rápido do que a outra, e aí a gente perde todas as vitaminas, e aí tem consequências terríveis na saúde. Por exemplo, uma das maiores bombas na nossa cozinha se chama micro-ondas, mas quem se desfaz dele hoje? Ninguém quer se desfazer dele. Mas quando você põe uma comida no micro-ondas, você só come palha. Porque ele tem o poder de destruir todas as vitaminas que possui naquela alimentação. Então, a gente não sabe dessas informações e a gente entra na onda, mas depois a gente vem com consequências. A gente entra em situações de saúde. Talvez você não sabia essa sobre micro-ondas, mas é difícil, todo mundo quer um micro-ondas, é rapidinho, é um leite, é um café, é uma comida. Isso é importante no dia em que a gente é do corre-corre, é um horário para entrar no lugar, para trabalhar, depois pega outro trabalho, depois é isso, depois aquilo outro. E aí a gente quer que as coisas no reino do Espírito, ou que as regras no reino espiritual também funcionem da mesma maneira. E o que a gente quer é se livrar da luta, ou se livrar das guerras internas. Que às vezes o nosso maior desafio é se livrar das nossas guerras internas, que estão no nosso coração. Mas Deus disse, vença o inimigo pouco a pouco. Diga, eu vou vencer o inimigo pouco a pouco. Quando nós vencemos o inimigo pouco a pouco, nós vamos sendo formados numa estrutura de fé, de perseverança e de entendimento das coisas de Deus sobre nós. Geralmente, quando as coisas acontecem muito rápido, ou tão rápido que às vezes você nem imaginou como aquilo poderia ter se dado, então você não teve aprendizados necessários para aquela situação. Agora, é importante nós perguntarmos o quanto nós confiamos em Deus. Por exemplo,
quando acontece um tempo de crise na nossa vida, existem muitas pessoas que moram na América 20, 30, 10 anos e que pegaram a América nos melhores dias para os imigrantes. Mas existe uma realidade hoje estabelecida na nação, que é uma crise econômica muito grande estabelecida e que ela afeta diretamente os imigrantes, porque aonde ela se deu na construção civil. Ela se deu nessa área de grande produção e aquecimento da economia do país, que é a construção civil. E aí afeta muito. Então, como hoje a sua alma está se comportando no momento de crise? Você perde a fé no momento de crise. Você perde o controle das suas emoções no momento de crise. Você acha que tudo vai de água abaixo no momento de crise. Quando as coisas acontecem e de repente há uma catástrofe na nossa vida, às vezes existem situações altamente dolorosas que passamos e não esperamos por elas. Como se comportar no momento de uma situação assim? Você confia em Deus em momento em que você está passando por crises econômicas? Você continua fiel no momento da crise? Por exemplo, pode ser uma crise familiar. No momento em que você passa, por exemplo, por uma depressão, por uma situação difícil, você continua firme. Como você funciona diante da crise é importante. Como você age diante da crise, irmãos, é importante. Como nós lidamos com a crise é extremamente importante, porque aí está a chave para estabelecermos a bênção de Deus sobre a situação difícil, ou entrarmos numa situação mais difícil, porque não soubemos lidar com o dia da crise. Um exemplo sobre isso, quando pessoas passam por crises financeiras e elas não diminuem os seus gastos. Quando você entra numa redução financeira e você não diminui gastos, isso é só um exemplo, a tendência então é você entrar numa crise, uma crise pós outra crise. E aí depois você vai se ver enforcado na situação, porque você não soube se comportar no dia da crise. Você não soube se comportar para vencer aquele inimigo passo a passo. Tem coisas que não adianta você só chorar, você precisa reorganizar a sua vida para viver. Eu me lembro de uma discípula que perdeu o marido. E foi muito difícil. O marido morreu em 15 dias. Ele teve um problema de uma infecção generalizada. E foi para o hospital, e rede pública. E eles não deram o tratamento devido. E a infecção galopou. E chegou ao coração, chegou às artérias. E ele veio a falecer. E foi muito difícil. E quando nós fizemos o enterro e estivemos com ela todo o tempo, mas depois de uns 20 dias, eu sentei com ela e eu disse: você precisa reestruturar, reorganizar toda a sua vida. Porque você teve a perda de uma parte principal da sua história. E agora a sua vida precisa ser reorganizada. E eu dei aquela palavra para ela, mostrei algumas coisas que ela precisava arrumar, estabelecer. Mas ela não conseguiu estabelecer aquilo. E 1 ano e meio, ela se meteu em situações tão difíceis na vida, que depois havia um choro incessante no coração dela. Meu Deus, eu me perdi. O que é que aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Por que eu não agi assim? Por que eu não ouvi conselhos? Por quê?
Se você está no meio de uma crise, número 1, para você vencer o inimigo passo a passo, é você ouvir conselhos. Conselhos de pessoas que vão lhe direcionar pela palavra de Deus, que vão lhe instruir pela palavra de Deus, que amam você, não só para passar a mão nas suas dores, mas para dizer, em meio de dores, você precisa agir assim. Porque ainda que doa, se nós não tivermos as ações necessárias no meio das dores, as dores não resolvem problemas, irmãos. Dor não resolve problema. Aquela mulher de fluxo de sangue tinha suas dores e os seus desafios de 12 anos de hemorragia. Mas ela olhar para ela e sentir dor e se achar coitadinha não resolveu. Ela teve que enfrentar a multidão. Ela teve que enfrentar o preconceito. Ela teve que enfrentar situações difíceis para estabelecer a bênção do Senhor sobre a vida dela. Mesmo muito fraca, de hemorragias de ano, mas ela teve que enfrentar tudo. Enfrentar o sol causticante que é Israel, quem já foi sabe. E quem não foi um dia irá, amém? Recebe a profecia? Então, ela teve que enfrentar circunstâncias dolorosas para alcançar a vitória daquela situação. Porque dor não resolve problema. A dor é simplesmente um sinal de que você está com o problema. A dor é simplesmente eu não digo só simplesmente porque dor é importante. A pior doença é aquela que não é estabelecida por dor. Porque você morre e não sabe do que morreu. Você não tem dor? A dor é importante. Às vezes Deus deixa o nosso coração passar por dor, porque sem dor, às vezes nós não reagimos em algumas situações. A dor, ela causa uma reação dentro de nós. Se eu tenho dor, eu vou procurar um médico. Eu vi alguém dizer, bispa, eu estou com tanta dor nas minhas pernas. Eu disse, procure um médico de varizes. Porque quem está com dor na perna não necessariamente procura um médico de cabeça. embora eu já vi casos de situações no pé que era uma situação de sistema nervoso. E quando a pessoa foi no médico que trata o pé, que eu esqueci, ortopedista, quando não é petista não, é ortopedista. Quando a pessoa foi, o ortopedista passou imediatamente para o neurologista, porque era uma situação ligada aos nervos da pessoa. Mas quando nós estamos com dor, nós procuramos um médico que resolva a nossa dor. Isso é importante. Vença os inimigos passo a passo, não subestime suas dores. O fato de vencer inimigo passo a passo não é subestimar dor, não é subestimar guerra, não é subestimar o dia da crise. Eu vou deixar para lá e vai acontecer alguma coisa. Não, você tem que levar a sério situações da sua vida. Você tem que trazer intercessão, você tem que ter conselhos, você tem que buscar a Deus por aquela causa. Para que Deus haja por você. Tem coisas que Deus precisa agir por nós. Posso ouvir amém? O nosso coração, é importante como se move o nosso coração, na confiança em Deus. A confiança em Deus é o terreno pela qual a fé pode frutificar. Se você não confia, você não crê. Se você não confia, você não estabelece a fé para que produza frutos. A fé tem tudo a ver com o nosso coração e não com a nossa mente. Então, para nós agirmos em fé, nós temos que agir movidos por o entendimento da palavra. A palavra cai no nosso coração e produz fé. Porque a mente racional, ela não entende fé.
A mente racional, ela não entende como que Deus pode, de uma matemática de 2 mais 3, alimentar uma multidão de mais de 5 mil. Isso é irracional. A mente não entra isso. Mas quando tem um coração que comporta fé, você vai ver o milagre. Quando tem um coração que se abre para a fé, você vai ver o sobrenatural de Deus. Então você vai ultrapassar as questões da nossa racionalidade. Você vai furar as barreiras do que é natural para entrar no sobrenatural. A nossa fé, a fé na palavra é o braço para vencermos o inimigo pouco a pouco. Diga, eu preciso vencer o inimigo pouco a pouco. Os inimigos da nossa alma são os inimigos que mais precisam ser vencidos dentro de nós. Se você não vence dentro, você não vence fora. Tem pessoas que ficam com coisas incubadas há anos. Se você tem coisas dentro de você que você não consegue se resolver, você precisa buscar ajuda em aconselhamento, com seus pastores, em discipulado, precisa buscar. O inimigo não se vence só pelo reconhecimento de que ali tem um inimigo. Você pode olhar para dentro de você e ver uma área perigosa, mas se você não estabelecer vitória, atitudes para vencer aquela situação na sua vida, amanhã ela pode ser uma bomba, altamente difícil de administrar. Então vença os inimigos passo a passo, entendendo que nós precisamos, não é num dia só, é passo a passo. Enfrentar os desafios da nossa alma é enfrentá-los passo a passo. Diga, Deus, me ajude a vencer os inimigos da minha alma passo a passo, pouco a pouco. Deus disse a eles: não os lançarei diante de vocês num só dia. Vai ser pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que multipliques, que tu te multipliques e possas possuir toda a terra por herança. À medida em que eles estabeleciam vitória, Deus também estabelecia crescimento entre eles. À medida em que eles estabeleciam vitórias dos inimigos, pouco a pouco as coisas iam acontecendo. Eu me lembro de uma discípula. Você sabe que o medo número 1 das pessoas não é morrer? Às vezes a gente acha, né? Mas o medo número 1 das pessoas é falar em público. Esse é o medo número 1 das pessoas, falar em público. Era uma coisa, por exemplo, que eu, a minha adolescência, nunca imaginaria na minha vida que eu falaria em público. Era o meu medo número 1 mesmo. Eu me lembro que quando eu fui enfrentar os meus primeiros públicos, as minhas pernas, diarreia, dor no estômago, dava de tudo, irmãos. Mas o medo de falar em público era um inimigo que poderia parar aquilo que Deus tinha para estabelecer na minha vida. Porque o que Deus tinha na minha vida, eu precisaria vencer o medo de falar em público. E aí eu precisei vencer esses inimigos pouco a pouco. E Deus foi colocando degraus na minha vida para que eu vencesse o medo de falar pouco a pouco. Eu me lembro que a minha primeira liderança foi com os adolescentes. E ali eu já tive que enfrentá-los, porque era a turma da minha idade. Mas eu já precisava enfrentar aquele público. Eu precisava me falar de uma maneira
passar a mensagem de uma maneira, estabelecer aquilo que me foi colocado de uma maneira, onde eu viesse a ter vitória naquilo. E aquilo para mim, meu Deus, quando eu terminava, parecia que eu tinha trabalhado 5 horas sem parar. De tanto que mexia comigo aquilo. Mas eu não desisti, eu disse, eu vou vencer esse medo pouco a pouco. E Deus foi colocando, depois dos adolescentes, eu passei um tempo com juventude, depois eu fui para a missão, e aí eu passei 3 meses na missão, já me deram liderança. E eu disse, meu Deus, eu fujo desse negócio, parece que o negócio corre atrás de mim. Porque eu era altamente tímida, irmãos. Digo, todas as minhas dificuldades que eu adquiri na minha infância, eu administrei uma timidez terrível na minha vida. E eu dizia, olha, mas me dê qualquer coisa. Então eu limpava banheiro, eu fazia comida, eu fazia faxina de tudo, porque eu queria me livrar de falar em público. Não adiantava, quando eu fazia tudo isso, no final sobrava para mim. Porque Deus estava trabalhando o inimigo da minha alma para ser vencido pouco a pouco. E aí você pode pensar, mas meu Deus, esta luta de novo, este desafio de novo, Deus está trabalhando a sua alma para vencer o inimigo pouco a pouco. Porque você vai tomar toda a terra, você vai ter a vitória, a bênção será sua, mas o inimigo precisa ser vencido. E Deus diz, vença-o pouco a pouco. Quando você vai enfrentando os inimigos da sua vida, você vai lhes tirando a força do território. Quando você recua, quando você se esconde, quando você diz não, quando você desvia o caminho, você não está contribuindo para a sua vitória. Você não está contribuindo para as suas vitórias. Você está contribuindo para situações que estão estabelecidas dentro de você e que não fazem você vencer. E aí temos que vencer, irmãos, coisas que estão estabelecidas dentro de nós. Ou é um medo, ou é um preconceito, ou é uma timidez, ou é uma forma errada às vezes de se relacionar, ou é alguma situação que está em nós que é errada. Vença-o pouco a pouco. A maioria das pessoas, vocês sabiam que 80% das curas divinas que existem, elas são processuais pouco a pouco. Vença as enfermidades pouco a pouco. E aí a gente quer tudo às vezes na hora, e se não for, Senhor, se não for assim, eu nem quero a bênção. Aí você perde a bênção, porque você é radical. Você pode sim ter a vitória de um inimigo num dia, pode. Mas a maioria das vitórias que Deus coloca para nós vencermos, elas são dadas dia após dia. Diga, eu vou vencer os inimigos pouco a pouco. Posso ouvir amém? Diga para seu irmão, vença seus inimigos pouco a pouco. Você vai herdar a terra, a bênção vai estar estabelecida sobre você, mas vença-o pouco a pouco. Agora você pode dizer assim, bispa, esse vencer pouco a pouco aí, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho uma situação na minha vida e eu não sei nem por onde começar a vencer isso. Você precisa de conselhos. Você precisa de orientações. Você precisa orar e pedir a Deus que Deus esclareça os olhos do seu entendimento espiritual, para saber por onde você vai entrar para vencer aquela causa. Porque se você entra pela porta errada, quem vence é o inimigo. Se você entra pelas direções erradas, quem vence é o inimigo. Os olhos do nosso entendimento, eles precisam estar abertos.
Em uma situação difícil que você está vivendo, você precisa de entendimentos espirituais de como estabelecer a bênção de Deus, a vitória de Deus nessa circunstância da sua vida. Então, você está com o assunto, você está com a situação, você precisa buscar todas as referências bíblicas sobre aquela situação. E os seus olhos começarão a se abrir. Porque a palavra, ela ilumina os nossos caminhos. A palavra, ela traz luz aos nossos caminhos. A palavra, ela traz entendimento espiritual para nós. Você precisa orar por esta situação. Você precisa pedir conselhos para seus líderes sobre situações que para você não está sabendo como administrar. E ela está se avolumando na sua vida. Você não está sabendo nem vencer num dia e nem vencê-la pouco a pouco. Não guarde o problema. Estabeleça, eu vou vencer esta situação no nome de Jesus. Isso você precisa ter na sua vida. Não desista da guerra. Posso ouvir amém? Todos nós, até o dia em que o Senhor Jesus nos tomar para Ele, teremos guerras. Teremos desafios. O que mais Satanás quer de nós é não estabelecermos guerra. Quem não estabelece guerra num território que precisa de vitória, não tem esperança de vitória. Às vezes é guerra dentro de um campo familiar, às vezes é guerra numa situação da sua célula, às vezes é guerra, enfim. Você precisa estabelecer guerras. Como é guerras? Primeira coisa de uma guerra espiritual é você entender qual é o valente da guerra. Jesus diz, quando você entrar num território, a primeira coisa que você precisa identificar é quem é o valente do território. A segunda coisa, você vai agir no reino do Espírito para amarrar o valente da situação. Porque se você entra num território, mas não amarrar os demônios que agem naquela situação, você está no território vulnerável aos ataques demoníacos do território. Então nós precisamos ter entendimento de como funciona espiritualmente. Quem lida com uma situação de adultério precisa amarrar o valente do adultério. Quem lida com uma situação de falência precisa entrar em guerras espirituais e amarrar os demônios que agem para a destruição financeira. E junto com isso você precisa ser fiel aos princípios de Deus. Porque não adianta você amarrar o valente e não ser fiel aos princípios de finanças, porque a sua infidelidade desamarrará o valente. A sua infidelidade não dará condição para o poder de Deus amarrar o valente. Guerras. Todas as guerras da nossa vida, elas têm cunhos físicos, cunhos emocionais e cunhos espirituais. Todas, absolutamente todas, irmãos, não se enganem. Você pode não discernir o que é que espiritualmente está por trás dessa situação, mas tem questões espirituais. Toda guerra tem um inimigo. Por acaso algum país inventa uma guerra se não tiver um inimigo? Então se você tem uma guerra aí, é porque você tem um inimigo. E é um inimigo que está tentando te desarticular. Mas você precisa vencê-lo pouco a pouco. Você precisa então estabelecer guerras espirituais, amarrando o valente, intercedendo pela situação, expulsando os demônios que queiram destruir você nesta área e buscar
a sua fidelidade para com aquela área. Quem tem guerra no casamento tem que buscar fidelidade ao casamento. Quem tem guerra nas finanças tem que buscar fidelidade às finanças. Quem tem guerra em situações outras, todas nós precisamos, para vencer, estabelecer a fidelidade. Deus é um Deus de justiça. E Deus não pode agir quando somos injustos, porque Ele é justo. Não tem como Deus paralisar ações do inimigo quando somos injustos. Porque nós, pela injustiça, damos autoridade às trevas para agir naquela situação. E Deus fica inoperado de agir por nós, mesmo quando somos seus filhos. Mesmo quando somos batizados no Espírito Santo, falamos em línguas, mesmo operando em dons espirituais, se nós não agirmos em fidelidade, em situações que estamos em guerra, como o inimigo será vencido, irmão, se Deus é um Deus justo? E do jeito que Satanás é acusador, não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque Deus é justo. Mas é meu filho. Mas Ele é justo. E em Deus não há falha de injustiça, de dúvida, de mentira, de nada. Então essas são dicas para que você vença o inimigo passo a passo. Busque conselhos. Ore para que os olhos do seu entendimento sejam abertos na situação. Busque ver quais são as áreas espirituais que estão afetando os demônios, situações que estão afetando. Busque entender o seu comportamento na situação, se você está sendo fiel a Deus naquela situação e cooperando em justiça para que Deus haja por você. Faça intercessões diante de Deus, porque a Bíblia diz: tudo seja conhecido em oração e intercessão diante do Pai. Todas as vossas necessidades, todas as situações difíceis, tudo seja conhecido diante de Deus Pai, em oração e intercessão. Ele agirá por nós, irmãos. Não viu o testemunho dele aí? Tremendo. Faliu. E aí, por certo, quando ele estava na guerra, jamais ele pensou que uma empresa daquele porte no Brasil poderia vir à falência. Mas a bênção foi estabelecida a favor dele. Se a empresa faliu, teve situações lá difíceis, essa é a outra parte da história. Essa é a outra moeda da história. É a outra face da moeda na história. Mas a bênção foi estabelecida através dele. Deus dá livramento aos seus servos, irmãos. Deus dá livramento aos seus servos. Haja da maneira correta na guerra. Passo a passo, Deus vai estabelecer portas que você não vê, mas elas se abrirão, porque a bênção de Deus está para com justos. Pode aplaudir a Ele. Qual é a guerra que você está enfrentando? Não desista dela. Vença o inimigo, passo a passo, dia a dia. Você vai ver. Enquanto isso, Deus está trabalhando fé, Deus está trabalhando perseverança, Deus está trabalhando tantas coisas na nossa vida. Diga: eu vencerei esta situação, passo a passo. Você tem uma situação para ser vencida na sua vida? Quem tem uma situação que precisa ser vencida? Coloque-se de pé. E nós vamos orar por essas situações agora. Queria que você colocasse um louvor, pode colocar, do irmão Gilson. E você vai orar. E você vai dizer: Senhor, hoje, por esta palavra,
Eu sei que os inimigos, a maioria das vezes, hoje, você teve entendimento que a maioria dos inimigos não são vencidos num só dia. Eles são como, irmãos? Passo a passo. E eu quero que essa palavra seja plantada no seu coração. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Ao mesmo tempo em que, olhe só essa palavra, ao mesmo tempo que Deus diz, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, Deus disse, te multiplicarei, até que tu possuas a bênção. Então, não é só vencer o inimigo, você vai ter a alegria de vencer, mas você vai ter a alegria da dupla honra de ver a bênção de Deus estabelecida sobre você na multiplicação, na herança da terra, na prosperidade, na alegria familiar, na cura, na libertação, na conversão dos seus familiares, numa mudança da sua vida, numa esperança nova que precisa nascer para você. Deus não só promete a vitória dos inimigos, mas Ele diz, te multiplicarei e te abençoarei para que tu possuas toda a bênção, toda a herança. Então comece a orar agora por esta situação que para você é um desafio. Se você quiser vir ao altar de Deus, pode sair do seu lugar, venha ao altar de Deus, venha orar, venha entender que o Espírito Santo hoje diz para você, não é para você desistir, meu irmão. Parece que está demorando muito a vitória, mas Ele diz hoje para você, não desista, vença-o pouco a pouco, vença-o pouco a pouco. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, Tu quando colocaste o Teu povo para conquistar a terra, Tu deste todos os instrumentos, todas as dicas para vencer os inimigos. E uma dessas dicas que Tu nos dás hoje o Senhor irá diante de nós e nós venceremos os inimigos. Pouco a pouco eles serão lançados de diante de nós. E hoje nós queremos amarrar os demônios, as fortalezas das trevas que agem nas situações mais variadas aqui. Pai, nós nos levantamos como igreja para amarrar o valente dessas situações, para amarrar os demônios que agem para nos colocar para baixo, para nos destruir, para nos colocar numa mente contrária à palavra de Deus, para nos tirar do propósito divino. Senhor, hoje que sejam amarrados todas as espécies de demônios que estão atrapalhando a vitória da vida dos Teus filhos, que estão trazendo trincheiras, que estão tirando o entendimento. Meu Deus, que o Senhor limpe os céus espirituais, que o Senhor abra o entendimento, para que eles vejam aonde precisa ser estabelecida a vitória, como eles precisam agir. Hoje, que a sabedoria do céu seja ministrada sobre os corações da Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre a nossa mente. Meu Deus, tira todo engano, tira toda trincheira, tira toda cilada, tira tudo aquilo que ofusca, meu Deus, o nosso olhar e o nosso entendimento de onde temos que percorrer para estabelecer a vitória. Abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos entendimento espiritual para discernir, meu Deus, as trevas que agem em situações que às vezes a gente não entende, meu Deus. Traz sabedoria espiritual à Tua igreja. Diga
Diga: Senhor, dá-me sabedoria espiritual para vencer essa situação. Dá-me entendimento espiritual. Dá-me entendimento, meu Deus, para viver segundo os teus princípios nesta causa e estabelecer a vitória. Oh, Espírito de Deus. Oh, vai acessando os corações essa noite neste lugar. Pai, vai acessando os corações. Corações desanimados, enfraquecidos, Senhor, por situações. Corações enfraquecidos pela demora. Corações enfraquecidos até mesmo porque já não sabem mais como agir. Hoje eu quero pedir que o Senhor tire todo embaraço dessas situações e dê entendimento aos teus filhos, para que eles sejam filhos vitoriosos na guerra, vitoriosos em circunstâncias. Oh, Espírito de Deus, que o Senhor traga cura ao físico, cura a alma. Que o Senhor traga cura à tua igreja. Que em nada sejamos confundidos. Hoje eu declaro sobre a tua igreja, meu Deus, que o Senhor lançará os inimigos de diante de nós. O Senhor nos multiplicará e nós teremos a porção que foi designada para nós. Nada será devorado. Meu Deus, que a tua bênção seja sobre esta igreja, sobre as células, sobre a vida do pastor Eli Vilma, sobre os pastores desse ministério, sobre os líderes de célula, sobre as famílias que aqui estão. Meu Deus, incendeia a tocha no coração de cada um, de estar na tua presença, de fazer a tua vontade, de caminhar rumo à missão do Senhor na nossa vida. Hoje abençoa esta igreja na autoridade do nome de Jesus e proclamo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero que você profetize comigo. Diga: eu. Mais forte, diga: eu. Em Cristo Jesus sou mais, muito mais que vencedor. Dê um aplauso a Jesus se você crê nisso. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Está escrito que as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Olhe para seu irmão e diga: você é a igreja de Cristo. A vitória do Senhor estabelecida na sua vida. Coloque aí a mão no ombro do seu irmão que está ao seu lado. Olhe para ele e diga: a vitória do Senhor está estabelecida para você. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por estar com os irmãos. Também queria dizer que quem não pôde ir ao treinamento perdeu um grande mover. Mas os líderes que foram, os irmãos que estiveram ali estão cheios. Diga para eles derramar sobre vocês. Amém? Derramar sobre vocês. Nós também temos um CD do último congresso que nós fizemos aqui, a ministração do apóstolo Arão. Essa ministração está nesse CD, foi filmado aqui. Se vocês tiverem interesse, está ali fora. Aliás, DVD de uma ministração, está ali fora, ali atrás, sendo vendida. Deus abençoe. Pastor Eli continue crescendo, multiplicando e conquistando a cidade para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, rapidinho os avisos. Amanhã, para todos os líderes de célula, nós teremos uma reunião para definirmos sobre o nosso segundo festival de comidas, que será feito no nosso driveway da igreja. E uma notícia excelente: terá acarajé dessa vez, ok? Amém? Então venham, anunciem para a cidade que vai ser algo tremendo. Eu gostaria de convidar a nossa pastora Vilma, que venha estar até aqui. Amanhã os nossos pastores irão de férias descansar no Brasil. Amém? Então eu quero convidar todos os líderes que venham aqui na frente. A bispa Esté vai estar orando pela vida dele, todos os discípulos,
nós vamos estar abençoando a vida dos nossos pastores, nós vamos estar declarando o nosso amor pela vida deles, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os honre, para que o Senhor restaure as forças deles, para que eles voltem também rapidamente para a nossa igreja, porque aqui é o lugar que Deus os plantou e aqui é o lugar onde nós os amamos. Todos os líderes de célula, missionário Marcelo, que é discípulo dessa igreja, filho dessa igreja, venham para cá abençoar a vida dos nossos pastores também, amém? Amém. Estenda suas mãos. Eles precisam realmente de descanso, né? E vocês sabem que o descanso, ele renova as forças. Por isso que Deus deixou o descanso toda semana. E por isso que leis são estabelecidas em todos os países, leis trabalhistas, que todo ser humano precisa, uma vez por ano, tirar no mínimo 30 dias de férias, porque elas recarregam. As pessoas que mais têm problemas, às vezes, de saúde, são pessoas que não têm descanso. Porque o descanso cura o físico, cura a alma e cura o espírito. Por que você acha que Deus deixou o Shabat? Até Deus descansou. Imagina a gente. E nós queremos os abençoar, para que seja um tempo de bênção, um tempo de Deus na vida de vocês, de refrigério, de descanso, de direção divina. Vocês são guiados por Deus. Amém? Estenda as mãos, vamos abençoá-los. Pai, nós queremos bendizer o nome dos teus filhos, o nome do Senhor pela vida dos teus filhos, pela obra que tu começaste na vida deles, trabalho que eles têm realizado nesta cidade. E nós sabemos, meu Deus, que as guerras, existem momentos de guerras e existem momentos de descanso. Nós queremos os abençoar para que esse tempo seja um tempo de vida, de paz, meu Deus, de bênção, de direção do Senhor naquele lugar, que o Senhor os guarde, os livre de qualquer situação ruim, que entrem no Brasil debaixo da bênção, volte para os Estados Unidos debaixo da bênção, na autoridade do nome de Jesus. Os abençoamos, os amamos e dizemos que vocês são uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Thank you. Obrigado. Irmãos, estamos chegando no final. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui uma oportunidade para as pessoas que nos visitam nessa noite. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, se tem, eu quero ainda orar por você e já vamos encerrar, porque é uma oportunidade que a gente não pode deixar, né, de oferecer para as pessoas. Você vem a uma igreja, você realmente, de repente, vem com a definição, com um propósito de entregar a sua vida para Jesus. Você escuta os louvores, a mensagem da palavra de Deus. Então é importante que você tenha um tempo para dizer: eu preciso de tomar uma decisão na minha vida. Tem alguém? Eu quero deixar esse tempo, essa oportunidade para você. Se não tem, nós vamos orar para encerrar. O pastor João Duarte está chegando na terça-feira. Ele naturalmente vai ficar esse tempo que estamos fora responsável, pela direção da igreja, junto com os presbíteros, com os líderes de células que aqui existem, estarão trabalhando, porque cremos que são capacitados para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que não é, Deus capacita, Ele dá ferramenta, dá oportunidade para trabalharmos. Queremos agradecer o irmão Gilson, pelo seu carinho, pelo seu amor de estar conosco aqui nessa noite. Deus possa abençoar o irmão, o seu ministério possa crescer ali no Brasil, que você realmente possa ser muito mais usado, do que está sendo, para o reino, para a glória para a glória do nome do Senhor, e que o reino de Deus venha realmente estabelecer através da sua vida. Pastor Loyola, Bispo Esther, nós queremos agradecê-los. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. No dia 24, no dia 23, a semana que vem, no sábado, teremos aqui um festival de comida,
Então vamos ter a reunião amanhã. O Ricardo está encarregado de organizar, né, os últimos detalhes dessa festa. E será aqui, né, a barraquinha no estacionamento aqui da igreja. E já foi colocado, divulgado aí no jornal, né, nos posts, flyer. Então tudo já está preparado. Amanhã tem a reunião de 8 horas, né? E o intensivo de batismo na quinta-feira, às 8 horas, 8h30. Muito bem, não esqueçam das células na quarta-feira. Não esqueçam da rede. Quero chamar aqui o irmão Wellington e o irmão Ricardo. Os dois estão responsáveis pela rede jovem, né? Para fazer a rede funcionar. Então vem aqui e nós vamos estar orando por eles, né, para que Deus possa abençoar a vida deles, né? Precisamos realmente de guerreiros, gaditas, amém? Glórias a Deus, porque o reino de Deus precisa ser estabelecido. A aula, né, o curso de maturidade continua com a Daniela no mesmo dia, 8h30, na segunda-feira ou terça? Segunda-feira e terça, né? Então continua na segunda e terça. Não esqueçam da classe de maturidade. Tem vigília na sexta-feira. Toda sexta-feira estamos aqui orando, né? A campanha continua. Não esqueçam. Não esqueçam, né? Que a campanha não pode parar. Oração e jejum. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando por esses guerreiros. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-se com eles, dirige nesse trabalho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós, ó Deus, autorizamos, damos a eles autoridade no mundo espiritual, Pai, para estabelecer o teu reino nessa terra. É o que nós pedimos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Capacita-os, inspira-os e usa-os. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Na saída lá tem também o material do Gilson, né, os CDs. Também tem o da Bispo Esté ali, do Bispo Arão, né, os DVDs saindo, pega o material. Tem cantina hoje? Tem cantina, passa pela cantina, tem café, tem ali um barbecue, barbecue não, tem tem um salgadinho, amém? O grupo de louvor, depois que encerrarmos nesta oração agora final, teremos uma reunião de 5 minutos com o grupo de louvor e a gente já dispensa os irmãos. Todos os componentes de domingo e de sábado, né? Todos que estão aqui, os componentes do louvor, 5 minutos a gente vai reunir e vamos dar uma notícia para os irmãos e já estamos indo embora. Levante sua mão, oramos a Deus, agradecidos de tudo que Ele fez nessa noite nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua palavra ministrada, pelos louvores. Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos o teu povo mais uma vez em tuas mãos. Pai, nós queremos profetizar vitória, bênção, saúde, prosperidade sobre o seu povo durante esta semana. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos abençoar o teu povo. Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz, dá-nos uma noite na tua presença. É o que nós pedimos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o povo de Deus possa dizer: um aplauso ao Senhor Jesus. Muito obrigado, você que nos visitou, você que está conosco aqui nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor nessa salinha aqui, por favor, tá? Para a gente ser rápido e breves.